Mancini, boa noite. Laura, da TV Globo. Eu queria que você fizesse uma análise da partida, se é um ponto a ser comemorado ou dois perdidos, lamentados pelas chances que o América criou, mesmo estando com um a menos durante quase toda a partida. Boa noite a todos. É estranho, né, você jogar 90 minutos quase com um jogador a menos e a gente lamentar o resultado, né? O América fez um grande jogo dentro das condições que havia no jogo, né? Porque perde um jogador muito cedo na partida e aí tem que adotar uma outra postura. Até então vinha marcando alto, tentando sufocar o Fluminense, não deixando com que o Fluminense articulasse a saída de bola, e aí tem que voltar, marcar baixo de uma forma reativa, e se sai muito bem assim também, tanto é que teve várias oportunidades reais de gol, mas sofreu ao longo do tempo por não ter a bola, né? Então foi um desgaste físico acima do normal, mas eu fiquei orgulhoso da minha equipe diante de uma adversidade tão grande, você jogar tanto tempo com um jogador a menos e suportar e ainda ter a possibilidade de criar oportunidades de gol, né, que não é fácil. Ainda mais diante de uma equipe bem montada, que tem um toque de bola muito interessante, que prioriza a posse de bola. Eu acho que se a gente analisar tudo isso, a gente lamenta, logicamente, não ter vencido a partida, mas é um empate que dá moral para a equipe, porque a equipe mostrou realmente, os atletas foram guerreiros em campo e isso tem que ser valorizado também. Mancini, em um momento que o Fluminense pressionava bastante, o América perdeu um jogador muito cedo e acabava saindo nos contra-ataques. Você mexeu só no segundo tempo e mesmo assim porque o Everaldo não aguentou e a entrada do Pedrinho foi bem depois ainda. Não era um momento de colocar dois jogadores de velocidade por causa desses contra-ataques? O Pedrinho ficou uma semana afastado, acho que 10 dias, e perdeu 4 quilos. Se eu tivesse utilizado o Pedrinho antes do tempo, talvez ele não chegasse no final do jogo. O atleta ainda está debilitado. Então, todo mundo que está no estádio tem que entender os poréns. Eu sei que o Pedrinho é um jogador de velocidade e que ele me daria o contra-ataque. Se ele não entrou antes, é porque ele estava impossibilitado para isso. E eu não tinha um outro jogador de velocidade do banco. Por isso, a utilização do Carlos como centroavante e do Pedrinho do lado esquerdo. Mancini, em uma oportunidade no programa lá na Rádio Itatiaia, a gente conversou sobre a questão de esquema para cada jogo. E hoje você fez a troca na lateral direita, colocando o Cáceres e retirando o Patrick. Quais foram as análises para você chegar para poder trocar o Patrick nesse jogo contra o Fluminense? As análises foram baseadas talvez num cansaço acima do normal, porque o Patrick, assim como o Helder, foram os únicos atletas que jogaram quase todas as partidas 90 minutos, e às vezes o grau de concentração do atleta cai em determinados momentos, e ele acabou participando de 2 lances em 2 derrotas, e isso, de certa forma, serve para a gente, às vezes, na troca, revigorar o jogador, oxigenar o teu elenco e revigorar. Ele teve que entrar hoje no jogo e se saiu muito bem. Então, às vezes, a gente pode, numa situação dessa, jogar um peso excessivo para um atleta, como também, se bem feito, você pode valorizar o atleta. O atleta saiu, respirou, entrou no clima do jogo, foi extremamente participativo e acabou tendo que entrar na partida e se saiu bem. Então, hoje a gente tem 2 jogadores, um recuperado e o outro que entrou muito bem na partida foi o Cáceres. E a tendência do América agora, com toda a dificuldade da temporada, é que todos os jogadores sejam mais utilizados, porque agora você começa também, além do brasileiro, a ter jogos da Copa do Brasil, e a mudança na equipe ela tem que existir. Mancini, fica difícil a gente analisar
a partida depois que o América perdeu um jogador tão cedo, jogando com um a menos a maior parte do tempo, mas eu queria que você falasse sobre o posicionamento do Aloísio. Desde o fim do primeiro tempo, ele jogou um pouquinho mais recuado, longe do gol, e no segundo tempo, com a entrada do Carlos Alberto, isso ficou muito evidente, que ele teve um posicionamento diferente. Esse posicionamento do Aloísio já é uma coisa conversada? A gente pode esperar o Aloísio em outros jogos atuando nessa função também, um pouquinho mais longe do gol? É conversado, sim. O atleta me disse que na China, onde ele vinha atuando, ele diversas vezes jogou como aquele meia que encosta no atacante ou do lado esquerdo. E hoje a gente tinha necessidade de ter um atleta de velocidade na frente. Então, por isso a opção de trocar o Felipe Azevedo de lado, de jogar o Aloísio lá onde ele se sente mais confortável do que na direita, e de fazer a entrada do Carlos. Você tem que mexer as peças exatamente de acordo para que o seu time possa render. Se eu jogasse o Carlos lá na esquerda, talvez eu utilizasse os lampejos dele não para frente e sim para trás, tendo que marcar o lateral. Então, nós queríamos exatamente ter um atleta descansado ali para poder infernizar a zaga do Fluminense quando tivesse a oportunidade, e ele, logo com 1 minuto de jogo do segundo tempo, ele já teve a oportunidade de fazer. Depois teve uma ou outra também. Mas é mais uma possibilidade que se abre a utilização do Aloísio, que é um guerreiro, que aonde você põe ele se doa muito também de jogar do lado esquerdo. Mancini, na saída de campo, o Jailson falou sobre as dificuldades do América de marcar gols. E ele acabou citando que a sequência de jogos, quarta e domingo, acaba influenciando muito nisso, na falta de treinamento. E você acaba citando o desgaste do time. É clichê e até redundante nós falarmos sempre de calendário e de pouco tempo para treinos. Mas como superar isso para que o time possa marcar gols com mais eficácia? Olha, quando você disputa um brasileiro da forma como ele está sendo, esse é um ano de Copa do Mundo, então está tudo muito encolhido, você não tem tempo de treinamento. E não dá para ficar reclamando, porque não é só o América, né? As outras equipes também que estão mais acima na tabela ou abaixo na tabela também não tem tempo de treinamento. Então nós temos que contar muitas vezes com o lastro de cada atleta, com a capacidade técnica dele, dentro de uma situação de gol, botar a bola para dentro. A gente vem sofrendo um pouquinho com isso nos últimos jogos, mas eu sinceramente acredito que isso também vai mudar. Em alguns momentos a gente vai ter mais felicidade nas finalizações, porque isso também é gesto técnico e está muito associado à participação do atleta dentro daquela jogada, para que a gente possa pontuar melhor, ganhar jogos importantes, assim como foi hoje, né? Eu acho que hoje nós até tivemos boas finalizações, né? Aquela do Pedrinho na trave, aquela do Carlos, que foi uma boa defesa do Fábio. Acho que só a do Aloísio no primeiro tempo a gente pode contar como um lance perdido, né? Porque ele pega mal na bola e a bola não chega no fundo da rede. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte, né? O América é uma equipe extremamente competitiva, que joga em igualdade de condições com qualquer outra equipe, mas que tem algumas limitações, como qualquer outra equipe tem. Algumas têm na parte física, outras na parte tática. A gente às vezes sofre um pouquinho com isso, mas a tendência é que ao longo do ano a gente melhore com o lastro do atleta. Eu conto muito com isso. Mancini, na saída de campo, a gente viu a diretoria do América bastante irritada com a arbitragem hoje. O Juninho também comentou sobre a questão da interpretação, dos árbitros não terem uma padronização na interpretação dos lances. O quanto isso foi prejudicial para o América hoje, não só no lance da expulsão, mas também no possível pênalti a favor do América ali no Conte no segundo tempo? Olha, as reclamações, elas existem porque nós estamos dentro de um contexto. Às vezes a pessoa que veio do Rio de Janeiro assistir o jogo, ela não está sabendo daquilo que está acontecendo, então ela interpreta de outra maneira. Recentemente a gente teve um jogo aqui diante do Ceará, onde um lance mais ou menos igual aconteceu entre o Mendonça e o Patrick, e foi validado o gol do Ceará. Hoje, num lance similar, houve a expulsão. Então, a queixa, ela se dá pela interpretação, porque cada juiz interpreta o lance de uma forma. A gente respeita até certo ponto, mas todo mundo tem o direito de reclamar.
Assim como eu revi o lance agora do pênalti no Conte, dentro da área, ele é seguro, dá para ver nitidamente, mas o VAR não chamou o Daronco, né? Então a gente lamenta. É lógico que todo mundo quer que seja favorável a ele, mas nesses lances específicos, e eu estou aqui dizendo porque eu vi os lances agora no vestiário, o lance do pênalti, na minha opinião, foi pênalti, e o lance da expulsão eu sinceramente não consegui ver ainda, não estou dizendo que foi certo ou errado, eu não consegui ver, mas a reclamação é pela falta de interpretação na mesma linha. Mancini, já projetando o próximo jogo, durante 2 partidas contra o Ceará e também diante do São Paulo, você conseguiu repetir a equipe. Hoje uma pequena modificação já explicada ali na direita por você, mas você acabou perdendo o seu meia, o Alê, porque foi expulso. Já está trabalhando aí se será um Gustavinho ou um Rodriguinho ali no meio-campo contra o Ceará, contra o Fortaleza? Então, ainda não deu tempo da gente pensar. O jogo do Fluminense ainda está muito na cabeça. A partir de amanhã no treinamento a gente vai tentar também analisando a equipe do Fortaleza, que joga num sistema diferente. Então, isso me abre uma possibilidade, talvez, de mudar o sistema de jogo. A gente ainda não sabe, é cedo ainda, né? E se eu falar qualquer nome aqui, talvez a gente tenha que, numa eventual mudança, você gera algum tipo de reclamação, entre aspas, né? Então eu prefiro esperar, aguardar e depois de analisar o Fortaleza, aí sim a gente decidir quem que vai entrar na vaga do Alê. Mancini, na última segunda-feira, o Conselho da Associação Internacional de Futebol, ele colocou como regra permanente as 5 substituições. E a partir do dia 1º de julho, né, vai aumentar o seu banco de 12 para 15 jogadores no banco. Na sua opinião, o que muda com esta nova opção de vários jogadores no banco? Vai doer mais a cabeça? O bolso dos clubes também, podemos dizer assim, os cofres, viagem, essa coisa toda, e sendo regra permanente agora 5 substituições. Qual que é a sua opinião? Olha, eu estou rindo aqui porque nós já falamos sobre isso. O que muda, na verdade, é que todos os estádios vão ter que aumentar os bancos de reserva. E nem todo mundo vai ter a possibilidade de fazer isso. Não te cortando, mas já te cortando, você falou internamente sobre isso, né? Internamente sobre isso, porque tem alguns estádios, algumas arenas, em função da Copa do Mundo, que nós temos estrutura para isso, mas em outros campeonatos a gente vai ter algumas cadeiras de plástico ao lado do banco, o que certamente não vai ser legal. Mas, enfim, respondendo a pergunta agora, eu acho que você ter mais atletas, óbvio que vai te dar mais opções, mas num primeiro momento, eu não sei se representa tanto, porque com 11 ou com 12 atletas no banco, a gente tem um leque de opções, né? Eu acho que isso vai gerar custo para todas as equipes, porque ao invés de levar 23, serão 26. Então já tem mais passagens, mais apartamentos nos hotéis, mais comida, enfim, acho que todo mundo aí vai ter que se adequar, assim como quando eu jogava, eram 16 atletas só, aí passou para 18, aí de 18 foi para 23 e agora 26, né? Enfim, eu acho que é uma possibilidade, a FIFA, a International Board, enfim, eles estão sempre tentando melhorar o futebol. Às vezes a gente não aceita muito no primeiro momento e acaba vendo que depois vai bem. E possivelmente até na Copa do Mundo a gente terá isso também, né? Que é esse ano. Então vamos torcer para que dê certo essa alteração. E já vai pensando aí para frente que de repente eu possa te perguntar o que pode ser implementado que a International Board possa colocar. Então você já vai pensando que mais à frente eu vou te perguntar. Beleza, vamos deixar essa para uma próxima, mas eu já vou me preparar melhor. Mancini, depois de vários jogos, hoje o América não foi vazado, hoje o América não levou gol. E a dupla de zaga Éder e Conte, ela se sobressaiu aos atacantes do Fluminense na maior parte dos lances. O Conte ganhou praticamente todas as bolas aéreas.
É importante esse entrosamento da dupla do Éder e Conte jogando cada vez mais juntos para que o América tenha uma sequência sem levar gols no campeonato? Não tenha dúvida, né? Já que nós não temos tempo de treinamento dentro dos jogos, eles precisam aperfeiçoar exatamente para isso, né? A gente acabou perdendo o Maidana, que vinha jogando mais até, e agora a gente tem também o Avelar, que hoje entrou na lateral esquerda, mas que pode ser utilizado ali. Nós também tivemos já Gustavo e Luan Patrick jogando, então isso mostra que o elenco do América tem tido revezamento entre todos eles. Nas maiores dificuldades que tivemos, naquelas viagens de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, um ou outro teve que entrar e jogar, mas o importante é você ver todo mundo jogando bem e todo mundo entendendo aquilo que está sendo pedido. A partir do momento, não só a zaga, né? Eu fico feliz quando a zaga não é vazada, óbvio, mas é importante quando você vê o teu grupo de trabalho entendendo a estratégia do jogo e pensando o jogo junto com o treinador. Porque eu já estive em outros clubes e a gente às vezes tem uma certa dificuldade que os atletas entendam aquilo que você quer fazer, e principalmente nas substituições. Então, se está acontecendo isso na zaga, ótimo, porque você jogar diante do São Paulo fora de casa, perder de 1-0, tendo mais oportunidades de fazer o gol, e hoje enfrentando o Fluminense com um jogador a menos e também não sendo vazado, isso mostra que o sistema defensivo está se ajustando. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.